Fala, família vascaína, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre situação interna do Vasco. O clima esquentou entre Felipe Bastos e Ricardo Sapinto e não há mais clima, pelo visto, para que o volante continue no Vasco da Gama. Será que vai sair antes do fim do contrato? A gente vai falar também sobre a situação da política vascaína. Nessa segunda-feira deve começar o processo de transição, pois o Campelo andou procurando os candidatos vencedores das eleições do dia 7 e do dia 14 e tem novidade por aí. E também vamos falar sobre essa situação envolvendo o Balotelli, que seria aí o primeiro reforço da lista de reforços do Leva esse ano e pode estar fechando aí com um clube italiano na próxima semana. Então a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes de tudo, se puder, se gostar do vídeo, corre aí, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se, não paga nada. E melhor, ativa o sininho de notificações também para que o YouTube te avise. Sempre que surgir um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, tá bom? Compartilha com mais amigos vascaínos, traz a galera para conhecer aqui o nosso canal, o nosso conteúdo. E se puder, é claro, se torne um membro e venha participar do clube de benefícios do membro Sócio Malta, valeu? Então logo depois da vinheta, um pouco mais de detalhamento sobre essas informações que a gente citou nessa chamada do vídeo, beleza? Então vamos abrir o vídeo de hoje falando sobre essa situação interna do Vasco. Um racha no elenco, a gente tem falado isso durante as lives e dessa vez a briga teria sido entre Ricardo Sapinto e o volante Felipe Bastos, segundo o portal Bola VIP, através do Rafael Belmont, que trouxe a informação. A conversa teria sido nada amistosa. Isso tudo porque Felipe Bastos teria ficado chateado por conta de não ter sido relacionado para a última partida do Vasco contra o Defensa e Justiça em São Januário, onde o Vasco foi eliminado. Horas antes da partida, ainda ali descendo do ônibus do Vasco da Gama, Felipe Bastos teria ficado contrariado por não ter sido relacionado para o jogo. O Vasco emitiu uma nota oficial informando que isso teria sido uma determinação da Conmebol, que adota alguns protocolos para jogadores que estão recuperando-se ou que estão recuperados, melhor falando, da Covid. Existem aí alguns critérios que têm que ser atendidos e, segundo nota oficial do Vasco, Felipe Bastos e o Erley não atenderiam a estes requisitos, né? Insatisfeito, o Felipe Bastos deixou São Januário e na manhã seguinte, no treino do CT, acabou procurando aí o Ricardo Sapinto e realmente a conversa teria sido um pouco mais veemente, né? Teria sido realmente nada amistosa. Traz a informação que a gente vai colocar na tela aí do portal Bola VIP, né? A informação é dada de tudo isso que a gente está colocando, é de que de fato o ameaçado aí, Ricardo Sapinto, parece que não conta mais com o futebol do volante, né? Após um desentendimento na quinta-feira, o volante teve uma discussão nada amistosa com o técnico Ricardo Sapinto na última sexta-feira e deixou o treino mais cedo. Bastos não gostou de ter sido cortado pelo treinador. A comissão técnica explicou que a Conmebol seguia alguns protocolos mais rígidos com jogadores recuperados de Covid-19, ou seja, atletas como o Felipe e o Erley não atendiam as exigências para estar em campo, né? E aí, o Bastos foi visto deixando São Januário bastante cabisbaixo. O jogador decidiu conversar com o Sapinto e o tom da conversa não foi nada amistoso, segundo Jorge Nicola. O contrato do volante chega ao fim ainda neste mês e o seu futuro passará pela diretoria, que deve comunicá-lo nos próximos dias, né? A tendência é que realmente o Felipe Bastos deixe o Vasco, até porque está em fim de contrato. É um jogador que passou a ser muito pouco utilizado, ele que vinha sendo bem utilizado na era do Ramon, mas de fato, além de muito pressionado pela torcida, o futebol do Felipe Bastos realmente não chega, né, a ser um futebol agregador dentro de campo, né? E a comissão técnica portuguesa optou por não utilizá-lo nos últimos jogos. A última partida do Felipe Bastos, salvo engano, foi ainda no dia 1º de novembro, no início de novembro, e de lá para cá não atuou mais, e naquela ocasião ele entrou no segundo tempo. Então, preterido pelo técnico português, a tendência é que
é o que o Bastos realmente, em final de contrato, deixe o Vasco da Gama, né? Ele que é tido ali como uma das peças, né, um dos líderes desse elenco atual do Vasco, sua saída também deve ser reclamada por alguns jogadores que compram a briga de outros, né? A gente vê Castan comprando briga de Pikachu, Fernando Miguel saindo em defesa de outros atletas, né? A galera ali que tem ali as suas panelinhas, né? Vamos falar da situação interna do clube também, falando sobre a situação política. Saiu informação recente de que vai haver realmente, informação dada pelo próprio Twitter do Alexandre Campelo, de que realmente o Campelo estaria disposto a fazer a transição já a partir dessa semana, na segunda-feira. Só que a iniciativa do Campelo é conversar com o presidente que venceu as eleições do dia 7 e que por hora é o presidente atual do Vasco, reconhecido pelos conselhos do clube e também pela Justiça, até que se tenha a nova audiência dia 17, através da Câmara Civil, né, que está confirmada para dia 17 às 13h30, para ratificar essa decisão ou não. O Levin é o presidente de 2021, mas também, como houve uma outra eleição e que está sob júdice, do dia 14, Jorge Salgado ganhou a eleição contra o Júlio Brandt, e a tendência é que o Campelo de fato se reúna com os dois representantes, o Levin da chapa Somamos e o Salgado da Mais Vasco, para que discutam o processo de transição já a partir dessa semana que vem. Então, isso é o Twitter. O Campelo diz: tomei a iniciativa de conversar há pouco com Jorge Salgado e Levin esse ano para iniciarmos a partir de segunda-feira o processo de transição antes mesmo que a Justiça se posicione quanto às eleições. Creio ser esta a medida mais sensata e que melhor atende aos interesses do clube. Fiquei surpreso, até porque percebo no Alexandre Campelo uma vaidade tremenda. É um cara turrão, né? Não gosta muito de ser convencido por pressão, mas vai começar o processo transitório. Só não entendi muito bem porque ele chamou o Jorge Salgado. Deve ser alguma coisa aí, algum convênio feito com o Salgado, alguma coisa do tipo. Até porque, se ele for avaliar, de fato, as eleições do dia 7 aqui por hora estão valendo. Então a tendência é que ele chamasse só esse que estivesse realmente com tudo a seu favor até então, né? Mas chamou o Salgado, beleza. Levin também se pronunciou sobre essa situação. Levin se demonstrou um pouco contrariado justamente pela presença do Salgado, mas confirmou que vai estar nessa segunda-feira discutindo a transição com o Campelo. Através também do Twitter, o Levin esse ano colocou, né, que realmente confirmou, né? Confirmo que fui procurado por Campelo para tomar pé da situação. Repudio, porém, convidar outro agente político em desrespeito às ordens judiciais em vigor do TJRJ e do STJ, e a insistência em não reconhecer a minha legitimidade como eleito, o que mantém novos parceiros afastados. Falou também, lembre-se que o atual mandato do Campelo foi todo exercido por força de uma ordem liminar do TJRJ, de forma que vento que venta lá, não venta cá, o que é incoerente. Aceitei, contudo, ir ao clube com executivos, coletar informações para efetivar o planejamento a partir da posse. E ainda disse mais, ficou ressalvado por Campelo que a tomada de pé estará limitada ao compartilhamento de informações administrativas somente, sem qualquer possibilidade de interação no futebol, de forma que a responsabilidade integral estará com ele até a data da posse. Então, esclarecidas essas informações, nessa segunda-feira, então, vai se discutir a transição de ordem, né, administrativa, né, informações de dentro do clube sobre a questão administrativa. Então, fico feliz porque o Vasco precisa de paz, o Vasco precisa realmente respirar um novo oxigênio, novos ares. O Vasco precisa respirar novas energias, sentir novas energias, né? E a gente espera que uma pessoa como Levin possa chegar no clube com muita energia, com captação de recursos, com injeção de recursos dentro do clube, para mudar o ânimo, né, de funcionários, atletas, né, e profissionais, para que o Vasco possa de fato transmitir isso para dentro de campo, né? Por se tratar de situações
dentro de campo e dentro de projetos, o projeto do Levin tinha como primeiro reforço, né, o primeiro nome da lista, Mário Balotelli, que chegou até inclusive a falar em vídeo parabenizando o Levin pela vitória do dia 7. Levin também comemorou em sua residência assim que soube do resultado, né? E aí comemorou e também falou lá que Balotelli viria e tudo mais. Só que Mário Balotelli é aguardado essa semana que vem para acertar com o Monza, time que está disputando a segunda divisão do campeonato italiano, e teria fechado aí com o Mário Balotelli, que é aguardado nessa segunda-feira para fechar com esse clube, né? Vai fazer exames médicos e talvez realmente seja aí um dos reforços do time nessa temporada. O time do Monza que já se reforçou com Boateng, que já jogou junto com o Balotelli lá no Milan, e também com Carlos Augusto, ex-Corinthians, lateral esquerdo, salvo engano, lateral esquerdo, né? E aí, esse time que é do Silvio Berlusconi, que também já foi grande executivo lá do Milan, o Berlusconi pretende transformar esse time numa potência italiana, né? Então, Mário Balotelli deve fechar contrato com o time italiano e deve reforçar o time italiano pelo menos ali até maio ou junho de 2021. Então pode ser que ainda surja a oportunidade de repente do Levin conseguir trazer o Balotelli para o Brasileirão do ano que vem, né? O importante disso tudo é que a gente mudou o nível, né, de olhar o Vasco em busca de contratações. Antes a gente olhava muito para dentro do Brasil, equipes da Série B, equipes do futebol paulista, né, de terceira linha do futebol paulista, segunda linha, né, e apostas o tempo todo, inclusive de clubes cariocas, né, pequenos, para que o Vasco realmente fizesse essas apostas, como foi o William Barbie, como tem sido Pipico, Marcelo Alves, Catatal, e enfim, o Vasco acaba contratando esses jogadores e trazendo para que seja realmente uma aposta. E dessa vez o projeto Somamos pode trazer para 2021 um nível de contratações totalmente diferente, né? Importante dessa situação do Balotelli talvez seja o fato da gente realmente poder saber que ele jogando bola pode realmente transmitir para nós aqui se seria uma boa opção ou não. Pode ser que ele vá bem por lá e de repente chegue em alto nível aqui novamente para a disputa do Campeonato Brasileiro. E o Levin falou sobre essa situação do Mário Balotelli estar acertando o contrato com outro time que não seja o Vasco, né? Ele falou o seguinte: os movimentos sem projeto, o MSP, como ele cita aqui, antes de plantão, os MSP antes de plantão, derrotado nas urnas e na justiça, celebram o Balotelli fechar com o Monza até maio. A conversa era para a semana de 14/11. Campelo fechou a porta. Em 20/11, inscrições fecharam. Acham que o atleta ia ficar parado esperando? Aguardem após. O Vasco será forte. Falou também sobre esse planejamento. Um planejamento foi construído para ser oferecido ao clube a partir da data seguinte à eleição, em 8 de novembro. Realmente eu não imaginava que pessoas tentariam melar de todo jeito a eleição. A partir da bagunça feita, o planejamento é outro para a posse em diante. E jogador só em abril. Então, para ficar claro, né, o Projeto Somamos tem lá sua lista de reforços, tem lateral esquerdo, tem volantes, tem zagueiros, tem atacantes, né, tem aí possibilidades de discutíveis, né, como o Sami, ex-Flamengo, tem um lateral esquerdo que talvez seja o Marcelo, Real Madrid, né, então alguns nomes aí que vão realmente mudar o nível de contratação do Vasco, principalmente olhando para os últimos anos, né. Só que isso depende de fato do Levin ser o presidente, sentar na cadeira e poder tomar decisões e assinar contratos. E a gente só vai saber disso depois que todo esse imbróglio passar, né? Então ficam aqui as nossas considerações do vídeo de hoje. A gente agradece a sua atenção. E de novo, se gostou do vídeo, deixa aí o like, se puder compartilha, traz a sua inscrição para cá. É importante que você se torne um inscrito. E se puder, claro, mais importante ainda, que você se torne um membro do canal através desse botãozinho aqui, seja membro. Valeu? Então fica com Deus, até mais, tudo de bom.